tudo bem com vocês? Estamos no finalzinho já, né? Chegando ao final do nosso curso de dança do ventre, compondo um solo improvisado. E aí eu senti a necessidade, né? Lá quando eu estava fazendo o planejamento do curso, de parar um pouco e falar com vocês sobre algumas questões, né? Alguns pontos que eu considero muito importantes para um solo bonito, né? Um solo criativo e bem direcionado, né? Com algumas marcações prévias. Então, isso quer dizer que é um solo estudado, né? Que é uma música estudada. Vamos lá, gente. Como todas nós sabemos, aqui a dança do ventre, ela tá intimamente ligada com a música, né? Então, não é uma dança que a gente faça de forma aleatória, né? E qualquer música que colocar, tá ok. É uma dança em que a leitura musical é o principal elemento. Então, não tem técnica de quadril certa, não tem braços e molduras belos, né? Deslocamentos estupendos que superem uma boa leitura musical, tá? Então, vamos apurar os nossos ouvidos cada vez mais e mais, escutar as músicas de forma completa, de forma inteira. Isso é, procurando escutar os instrumentos que estão lá por trás, identificar, né, que instrumentos são esses, como eles aparecem, se eles se repetem, se eles são responsáveis pela base musical, ou se eles são responsáveis pelos floreios, né, pelos arranjos, se eles ditam o ritmo, né, ou a melodia. E também começar a escutar música de várias formas e que cada forma acrescente outra, né? Que cada vez que você escute uma música, cada vez que vocês escutarem uma música, vocês escutem com um acréscimo, né, de informações, porque ela é uma música rica, né? Com certeza, qualquer música que vocês escutarem serão músicas riquíssimas. E aí os detalhes, só a prática, né? Só ouvindo muito é que a gente vai conseguir desenvolver. E aí não tem outra forma. É escutar, 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 escutar. Aquelas 1000 vezes que eu falei pra vocês. Quando for escolher uma música pra solar, escuta essa música 1000 vezes, tá? Então vamos lá. O que uma música tem, né? Pra nos oferecer. O que ela pode ter. Parte melódica, né? Cantada, solfejada, isso é, na voz, né? Ou melódica nos instrumentos, né? Instrumentos melódicos. Partes percussivas, né? Instrumentos percussivos. Ela pode ter silêncios, respiros. Ela pode ter variação de ritmos. Ou coro também, muitas vozes. Ela pode ter uma complexidade, né, na questão estrutura, justamente por conta da variação de ritmos. E isso nos dá variação de humores, nos proporciona, né, nos cobra, na verdade, uma variação de humores na performance também, na dança. Então, são muitas possibilidades, né, que uma música pode nos trazer. O mestre, né, da música árabe, o egípcio Hussan Ramsey, ele costumava dizer que a dança é a música vista, né? É a forma que as pessoas têm de ver a música. Então, mais uma prova, né, de que essas duas linguagens, essas duas formas de expressão e de arte estão intimamente ligadas,
inseparavelmente ligadas. E é o que a gente vai levar em consideração sempre, tá? Diferença, né, de uma performance em grupo e de uma performance solo. Quando a gente dança em grupo, né, a gente divide as atenções, a gente divide os olhares, as críticas. Em alguns momentos, algumas pessoas vão ver o melhor nosso. Em outros momentos, elas vão ver o que talvez não seja tão bom assim. E talvez elas não consigam ver nenhuma coisa nem outra, justamente pelo fato de estarmos dançando em grupo e os olhares e as atenções estão divididas. As responsabilidades são divididas. E quando a gente dança um solo, todas as atenções estão voltadas para nós, né? E isso parece que você deve se fechar naquele mundo e aquele solo, justamente pelo nome, ser uma dança introspectiva, ser uma dança sua, ser uma dança própria, ser uma dança que não merece, né, a explosão, a expansão que ela deve ter, né? Não sei se eu me fiz entender. Aí eu vou usar mais um exemplo, então, do mestre Ruslan Ramsey, que ele dizia o seguinte, que uma dança em grupo é como uma orquestra, né? Onde tem muitos músicos e cada músico toca um instrumento e eles sopram, né? São muitos músicos soprando ao mesmo tempo. E uma dança solo é como um músico só, né? Solando o seu instrumento próprio. E aí é uma pessoa só soprando, né? E imagine que muitas pessoas juntas soprando, elas fazem um vendaval, né? E uma pessoa só soprando, ela precisa de muito mais dedicação, muito mais esforço para mover qualquer coisa que ela queira com o seu único sopro. Então, responsabilidade, né? É saber que o seu sopro é capaz de expandir sua dança. É saber que você é capaz, né, de interpretar através dos seus movimentos os seus sentimentos. Ou que nem sejam os seus sentimentos, né? Que sejam os sentimentos da música. Ou que não seja nem o sentimento da música, nem o seu sentimento. Que seja o sentimento de um tema, de um festival, de um tema, de um evento X. Porque sim, somos atrizes também, né, gente? Então, se a gente apenas dança, a gente só reproduz os movimentos, a gente só faz o beabá, né? A gente só faz a cópia, a gente só faz a reprodução mesmo. E quando a gente interpreta, a gente faz uma leitura, né, daquilo que é pedido, daquilo que está sendo solicitado, e nem sempre aquilo faz parte do que a gente está sentindo naquele momento. Então, sim, a gente é atriz, a gente é um pouco atriz, sim. E aí, falando em interpretação de música, eu dividi, né, essa questão da leitura musical em duas partes. Uma parte básica e uma parte um pouco mais avançada, tá? Então, essa divisão é minha, essa classificação é minha, tá? Vocês não vão achar isso em canto nenhum, só nas minhas anotações e nas minhas aulas, né, nos meus cursos, porque faz parte da minha didática, do meu método de ensino, tá? Então, eu dividi, né, essa leitura musical em duas partes, como eu falei pra vocês. A parte básica, que é a primeira, é em tempo, ritmo e melodia. E a segunda parte, que é a parte mais avançada, em floreios, acentos e letra. O que quer dizer isso, Nefertiti? É o seguinte,
Eu considero que para uma pessoa fazer um solo, para uma bailarina fazer um solo, né? Começar a trabalhar um solo, estudar um solo, apresentar um solo, se ela dançar no tempo, né? Isso é, na marcação da música, no tempo certinho. Se ela fizer algumas variações com o ritmo, né? Souber o ritmo que tem aquela música, né? Que segue aquela música. E se ela respeita a melodia, se a música tiver, né? Então ela vai ter uma dança dentro do tempo, dentro do ritmo e com poesia, que é a melodia, né? Então, é uma dança completa? É um solo completo? Não, mas é um solo básico, né? É um solo aceitável para quem está começando, para quem quer começar a trilhar, né? Pela construção de improvisos. Então, o básico seria isso. E aí a gente parte para uma parte mais avançada, né? Que são os floreios, né? Tem o tempo, que eu falei na parte básica, mas tem os floreios que preenchem e fazem os efeitos, né, sonoros desses tempos. E aí vai exigir o que da gente, né? O que da bailarina que está construindo o seu solo? Um repertório maior de movimentos, né, de técnicas e uma audição mais apurada, claro, né? Porque o tempo ele é forte, ele é notável demais. Mas os floreios nem sempre são, né? É aquela coisa de apurar os ouvidos, como eu falei anteriormente, né? E procurar ver o que tem por trás, né? O que não é tão óbvio, assim, para os nossos ouvidos. E os acentos. Esses floreios acontecem, mas eles podem acontecer de forma linear ou também em forma de acentos. Assim como os ritmos também, né? Tem o tempo mais forte e os tempos de preenchimento. Então, se a bailarina ela lê esse acento, se o corpo faz essa batida mais forte, né, essa ênfase em algum movimento para mostrar esse acento, então a música ela já vai fugir daquela coisa linear, né? Que a gente tende a cair muitas vezes, né? Aquela repetição de movimentos, repetição de direções, enfim. E aí, com o acento, se a bailarina tiver um ouvido bem apurado, aquele movimento que está se repetindo, quando acontecer o acento, ele vai ter outra cara, ele vai ter outro humor, né? Então, a gente vai sair do linear. E a letra, né? Se a bailarina, que lá na fase básica, ela já tem um ouvido apurado para as melodias, para as poesias, se a música for cantada e ela souber o que a música fala, sem precisar traduzir ao pé da letra, né? Mas pelo menos o conteúdo daquela música, então vai ficar muito mais fácil de interpretá-la, né? Porque ela vai saber exatamente do que se trata a música, né? Ela não vai fugir do contexto. A música não vai estar falando de uma separação e ela vai interpretar um encontro, sabe? Então é isso. São essas duas partes, né, que eu divido a leitura musical. Bom, eu vou sempre falar, né, exemplos de Houssam Hamsi, porque, como eu falei, ele é um mestre, né, um ícone, ele é um dos melhores, né, não está mais entre nós, né, no plano físico, mas continua sendo um dos melhores na música árabe e egípcia. E ele dizia que não é preciso uma bailarina traduzir uma música para conseguir dançá-la. Por quê? Aí ele diz que, primeiro de tudo, a música ela já dá o humor, já dá o sentimento do que ela fala, do que ela quer dizer.
o ritmo, ele já dita se a música é alegre, se a música é triste, né? A melodia, ela já te coloca para cima ou ela já te traz um pouco mais para baixo. Então, o humor, a música já vai dar. Caso vocês não tenham essa tradução, não consigam a tradução. E outra coisa que ele diz também é que o sentimento ele é único. Então, talvez dançar, expressar com movimentos uma tristeza, para mim seja de uma forma, para vocês seja de outra, né? Então, são vários tipos de tristeza, várias formas de interpretar uma tristeza. Minha tristeza não é minha, não é sua, não é de outras pessoas. Então, assim como as técnicas de quadril, né, que eu costumo dizer. Gente, uma técnica de quadril, a gente diz, né, os caminhos, as ferramentas, né, como aquela mecânica do movimento acontece, mas no final das contas o desenho sai diferente para cada um, porque é igual uma letra. Minha letra não é igual a de vocês, então cada um tem uma letra, cada um tem um desenho diferente de 8, de camelo, de ondulação. Então, o que a gente observa são as direções, né? Se a mecânica tá feita certinha de que, como assim? De uma forma que não se misture com outra, que dê para diferenciar um movimento do outro. Mas tem diferentes amplitudes, né? Diferentes humores, formas de fazer. E outra coisa também da forma certinha é de uma forma que não venha prejudicar, né? De algum jeito, o nosso físico, né? Não crie lesões, né? Não cause lesões. Então, certinho que a gente fala é isso, tá? A gente tá falando da dança de um povo, né? De uma dança folclórica. Então, é muito complicado falar esse movimento tá certo, esse movimento tá errado. Padrões não existem quando a gente fala de danças populares, né? E aí, tem mais um exemplo do mestre Hussam Ramsi, que é o seguinte: a dança do ventre está para a egípcia, assim como o samba está para a brasileira. O que ele quis dizer com isso? É que a egípcia, quando toca uma música, ela vai dançar a dança do ventre. Ela não vai pensar em técnica. Ah, porque a crista ilíaca de esquerda torce para frente, arrasta o quadril para trás e a gente vai elevar os joelhos, enfim. Né? Ela simplesmente vai dançar. Assim como as brasileiras, né? Elas vão sambar, tocou a música, elas vão sambar, vão rebolar, vão ir até o chão, vão subir, tal, e vão jogar seu remeleixo, seu ziriguindum, seu borogodó. E não vão pensar se aquilo tá certo, se tá errado, se o pé direito é pra frente, depois é pra trás, arrasta pra um lado, arrasta pro outro. Vão sambar, né? E assim como existem brasileiras que não sabem sambar, existem egípcias que não sabem dança do ventre. Né? E aí, com isso, eu quero dizer que, mais uma vez, a dança é uma identidade. Então, no nosso caso, se a dança do ventre não faz parte da nossa cultura, aí a gente vai precisar de elementos norteadores realmente para a gente começar a construir a nossa dança. Mas no final das contas, a identidade é nossa, né? E é maravilhoso identificar alguns elementos em bailarinas que você, de repente, não identifica em outras, né? Poxa, esse olhar só ela faz, né? Esse 8 com tranquinho não faz o 8 sinuoso, não consegue fazer ele... Não consegue, não quer, né? Isso é muito relativo. Então, a partir do momento que uma aluna entende que o movimento ele é feito de frente para trás, de forma contínua, quando ela vai executar, ela faz, né, em aula. Mas se ela for fazer uma repetição sozinha, ela vai fazer com tranquinho, o professor, a professora tem que ter muito cuidado e muito jeito para tentar, né, interpretar direitinho, identificar se aquela aluna não está conseguindo executar o movimento sozinha,
porque não consegue, não sabe de jeito nenhum, ou se porque mesmo ela sabendo, mesmo ela conseguindo, ela fazendo do outro jeito, quando a gente vai lá e intervém, ela ainda assim continua fazendo com um tranquinho. Será que não é uma marca, né, própria dessa aluna? Será que não é a estrutura do corpo dela que pede isso? Será que não é devido a alguma limitação articular? Sei lá, né? Pode ser tanta coisa. Então, a gente tem que ter muito cuidado no que a gente vê, né? O que a gente observa e diz que é certo e que é errado. Porque é um solo, né? Estamos falando de uma pessoa passando o recado. Uma pessoa lendo um texto não vai ser igual a outra pessoa lendo o texto, não vai ser igual a outra pessoa lendo o texto, e assim vai. Bom, vamos continuar. A gente pode classificar, né, as músicas em clássicas, tradicionais, modernas, folclóricas e percussivas. Bom, falar um pouquinho de cada uma delas, né? A música tradicional, né, a clássica tradicional, ela é uma música de um compositor ícone para aquela cultura. É aquela música que atravessa gerações, né? Que não segue modas. É uma música que as pessoas cantam de olho fechado e batem no peito porque elas remetem ao estilo e à pátria, sabe? Um exemplo, se a nossa música clássica tradicional, né, do Brasil, quem seria esse compositor, intérprete? Elis Regina, né? Seria Elis Regina. E para música árabe é Kulthum. É aquela música que toca na rádio e as pessoas choram e cantam e levantam a mão, sabe? Então é uma música tradicional, clássica. E aí existem as músicas clássicas orquestradas, né? Que aí são músicas instrumentais e tocadas, né, por uma orquestra com instrumentos árabes e instrumentos bastardos. Essa expressão também é do mestre Hussam Hamsi, tá, gente? Instrumentos bastardos que ele considera o violino e o acordeão. São instrumentos que não são instrumentos da cultura dele, né? Mas estão muito presentes nas músicas clássicas orquestradas. E aí essas músicas, elas, falando do humor delas, elas variam muito de humor porque elas variam muito de ritmo. São as rotinas clássicas, né? Também chamadas rotinas clássicas, que são aquelas estruturas, né? Que tem a introdução, a chamada, a entrada da bailarina, a transição para o ballad, para o ada ou nós, enfim. A rotina clássica é um tema para um curso, inclusive. O estudo da rotina clássica é bem extenso, tá? E aí a gente tem as músicas folclóricas, né? Que aí são músicas que são específicas de uma dança, que não é a dança do ventre, que é um folclore regional. E aí a gente tem o Saíde, a gente tem o Meleia, a gente tem o Halige. E aí, como é o humor dessas músicas? Pra cima, super animadas, e de festejo, é dança de povo.
A gente tem as músicas percussivas, que aí são músicas executadas só por movimentos, só por instrumentos de percussão. Derbaques, dafes, que é o pandeiro árabe, né? E como é o humor dessas músicas, são músicas muito animadas, né? Que se repetem, né, em seus arranjos. São frases musicais montadas, né, através dos instrumentos percussivos. E elas brincam como um duelo, os instrumentos eles brincam como um duelo. Em solos de derbaque, não é porque é um derbaque só tocando, é porque na música só tem derbaque. Por isso que são solos de derbaque. E aí são duelos, né? Um derbaque brincando com o outro, floreando com o outro, um pergunta, o outro responde. E é assim, nas músicas percussivas, tá? E aí tem as músicas modernas, né? Que aí são músicas que têm a base em um ritmo só. São músicas que podem ser alegres ou românticas, né? Ou dor de cotovelo mesmo. Diferente como as músicas das músicas tradicionais, clássicas tradicionais. Não é aquela música que você pega no peito, lembra da pátria, fala do seu povo, da saudade daquele povo, de voltar para o seu país e das belezas que existem, né, na sua pátria. Diferente dessa clássica tradicional, as modernas românticas são dor de cotovelo mesmo. É como se fosse o sertanejo, né, de hoje. Não é sertanejo que fala mais, né? Nem sei mais. Sofrência? Sei. Essas duplas que estão surgindo. Então, quando a música é moderna, lenta, romântica, é dor de cotovelo na certa. E quando a música é moderna, alto astral, pra cima, ela é uma música de festejo que no final deu tudo certo. Ela ainda assim fala de amor, mas ela fala de um amor bem sucedido, sabe? Um final feliz. Tirando onda com a situação, fazendo piada com a situação, né? Então aí a gente começa a perceber que realmente, né, sim, Roussan tem razão quando ele diz que a gente não precisa se preocupar com a tradução da música, porque no final das contas, o estilo musical, o ritmo e a melodia, eles já nos dão o humor, eles já nos dizem, já nos passam o que quer dizer, né, o que aquela música quer dizer. Deixa eu ver o que separei mais para falar com vocês hoje. Gente, vê só, a nossa próxima aula é teórica também, sendo que é ao vivo, né? Então, eu coloquei essa aula, videoaula, antes da aula ao vivo. Podem ver que é o mesmo tema, tá? Pra gente poder tirar as dúvidas, porque aqui eu só tô falando. E aí vocês vão assistir novamente, né, esse meu falatório todo. E aí vocês com certeza vão ter dúvidas, né, em algum ponto, alguma curiosidade, alguma informação, observação que queiram, né? Aí vocês anotam direitinho, que aí na segunda-feira, na nossa aula ao vivo, a gente já começa respondendo essas perguntas, certo? Porque aí fica mais dinâmico. Na nossa primeira aula, teve essa parte falando, e as dúvidas vocês tiraram, né, no final de cada bloco. Mas aí, agora foi uma apresentação, né, do nosso curso, tudo que a gente iria trabalhar, mas agora a gente tá no finalzinho já, então eu sei que vocês têm muitas dúvidas. Agora vocês já receberam informação suficiente para, a partir desse vídeo de hoje, vocês destrincharem mais coisas, mais perguntas, tá bom? Então vamos lá. Deixa eu ver. Já falei disso. Tá. Quando eu falei em ser atriz, né, em interpretar, a gente tem que ter muito cuidado para não exagerar, né, nas caras e bocas, no carão, e a nossa expressão não ficar muito caricata, sabe?
Existem sentimentos, existem algumas características, melhor dizendo, que apenas são, não tem como forçar, sabe? Digamos, uma saudade. Eu posso expressar uma saudade em movimentos, expressão facial, daquela forma, né? Do meu jeito, da minha saudade. Só quem sabe sou eu, como é que eu sinto a minha saudade. Mas tem coisas, tem atitudes, tem posicionamentos, né? Da bailarina, da atriz, enfim, que não tem como forçar, não tem como você tentar ser. Ou é ou não é, né? Ou não é e tá se encaminhando para ser, ou é um pouquinho, né? Mas não tem aquilo de, eu vou treinar isso para ser mais assim. Então, se forçar, vai ficar caricato. Por exemplo, simpatia e sensualidade. Eu escuto muito, gente. Poxa, eu faço isso, mas com essa sensualidade eu não consigo. Então, assim, não tenta ser sensual, senão vai ser vulgar, sabe? Outra coisa é simpatia. Ai, como ela é simpática dançando e consegue uma boa comunicação com o público e tal. Eu vou tentar ser. Não tenta ser simpática, porque senão vai ficar falsa, sabe? Então, simpatia e sensualidade são coisas que ou você tem, ou você adquire, desenvolve com o passar do tempo, com os estudos, com o amadurecimento na dança. Apenas seja, apenas faça, né? Tenta seguir outros caminhos, estudar outras, sabe? Através de outras ferramentas para que esses elementos surjam de forma natural. Ou não surjam, simplesmente, né? Não precisa surgir, né? Não é obrigatório surgir. Vocês não têm que ser simpáticas, vocês não têm que ser sensuais, sabe? E afinal de contas, o que é sensualidade e o que é simpatia para a dança do ventre, né? Então vamos pensar nisso. Deixa eu ver o que mais. Eu anotei um monte de coisa, gente, aqui. Exemplo básico, expressão. Esse vídeo vai sem cortes, tá? Vai nu e cru do jeito que tá aí. Vê. Eu falei muito de música, né? Do músico que toca seu instrumento e tal. Então, vocês já perceberam como os músicos tratam seus instrumentos? Ou como a maioria, né? Trata seus instrumentos com maior carinho, né? Com maior zelo. Dependendo do instrumento, muitos fazem uma capinha para ele, um case, né, para proteção daquele instrumento, fazem a manutenção, né, afinam seus instrumentos, não deixam jogados em qualquer lugar. Aquele instrumento é sagrado, né? Aquele instrumento é a forma que ele tem de se expressar. É o prolongamento deles, eu posso me arriscar sem erro. Um instrumento musical é prolongamento do músico. E aí imaginem que nós, enquanto bailarinas, né, a gente tem o nosso corpo como instrumento. Então a gente precisa desse mesmo zelo, desse mesmo cuidado, dessa mesma atenção. Não fazer de qualquer jeito, não deixar, né, de qualquer forma. Assim tá bom, né? A gente tem que pensar em preparar esse instrumento quando a gente for dançar, quando a gente for treinar, quando for fazer uma aula. A gente tem que preparar esse instrumento, ver se tá tudo ok. Tá precisando afinar alguma coisa, tá precisando ajeitar alguma coisa. Tem alguma corda solta que você não pode tocar, né, naquele ensaio, porque não deu tempo de comprar uma corda nova. Então, se você for tocar nela, sabe que tá folgada, ela vai estourar, ela vai arrebentar. Então, não toca, né? Vamos respeitar, né? Se aquele instrumento não tá bom naquele momento, ele não tá bom para ser tocado,
Então, vamos arrumar ele primeiro, deixar ele bom e pronto para ser tocado. E assim é o nosso corpo, né? É o nosso instrumento. Vamos respeitar o nosso momento, vamos respeitar os nossos limites, né? E preparar o nosso corpo, que é o nosso maior e melhor, né? Nossa melhor riqueza, né? Para a performance, né? Sem ele, dançaríamos no invisível, né? No invisível. Deixa eu ver o que mais. Muitas coisas. Tá. Eu falei que... tá. Eu falei que na música percussiva, né, no estilo percussivo, tem muita característica de perguntas e respostas, né? Nas melodias também existem isso, tá? Também existe isso, de perguntas e respostas, e isso é um lembrete para vocês prestarem atenção na nossa música. A música Yahewa, que é a que a gente tá trabalhando no momento, né? Aquela música maravilhosa que a gente fez nas aulas passadas. E aí eu gostaria que vocês dessem uma atenção para as partes das perguntas e respostas dessa música, e que acontece de uma forma melódica, né? Que é uma música moderna romântica. Então vocês já sabem que ela é uma dor de cotovelo, né? É uma dança, é uma música dor de cotovelo mesmo. É um brega pesadão e lamentação. A base da música que a gente tá trabalhando é um saíde, né? É uma música moderna, então é um saíde, o ritmo base. Bem visceral, porque é aquela coisa da dor de cotovelo. Eu tô falando da nossa música, né? Então eu vou aproveitar, gente, e vou falar logo sobre a letra dessa música, né? Que a gente tá trabalhando, o que ela quer dizer, pra vocês verem que realmente ela é dor de cotovelo. Outras músicas românticas, modernas, elas vão falar de trás pra frente o que essa música fala. Geralmente é a mesma coisa, né? É a dor de uma saudade, alguém que deixou, que foi embora e não voltou mais. Então, vamos lá, segura aí a tradução. Não tá ao pé da letra, tá, minha gente? Porque, como eu falei, né? O importante é vocês captarem algumas palavras-chave e ver o humor, né? Também do ritmo, do estilo, e aí vocês vão saber do que se trata. Mas, a pedidos de muitas de vocês, vai a tradução da música. Oh, amor, né? O Caba, ele tá falando com o amor sobre o amante dele, né? Ou a amante dele, sei lá. Nessa versão é um homem cantando, mas a letra se refere o tempo todo a um amor do gênero masculino, tá, gente? E aí é um homem cantando para um homem, tá? Eu já escutei essa música cantada por uma mulher, mas eu tentei ainda procurar pra compartilhar com vocês, mas eu não encontrei. Vamos lá, então é assim. Oh, amor, vai e diz a ele que eu sinto muita falta dele. Diga que eu daria minha vida por ele. Quando você vai trazer ele de volta? Né? Vou passar o resto da minha vida esperando por ele. O meu fogo vai derreter a frigidez dele e aquecê-lo. É como se a pessoa lá, né, tivesse dura na queda e não quisesse voltar. E aí ele fala, não, mas eu tenho amor suficiente para nós dois, né? O meu fogo vai aquecê-lo. E traz ele de volta e encurta essa distância entre nós. Eu carrego em minhas mãos uma rosa, desgraças e memórias. Oh, meu Deus do céu. Traz na lembrança, né? A rosa com... Eu entendi que é os espinhos, né? E a beleza, né? Das pétalas em mãos. Vê.
sabe, né, que a relação, ela tem a parte boa, tem a parte ruim, mas, enfim, vamos deixar os espinhos pra lá. Oh, meu amor, diga ao meu amante que o meu coração está ligado ao dele. E eu sonho com ele. Eu canto pra ele, mesmo que ele não escute, eu canto pra ele. Que ele comece a gostar de mim, que ele comece a me notar. Desde o dia que ele me deixou, que eu chamo por ele. Coloquei até a foto dele no meu travesseiro para dormir ao meu lado e coloco ele para dormir quando eu fecho os olhos, como se ele estivesse lá. É isso, gente. Nossa música é isso. Chorem. Vamos lá. Quero ver como é que vocês vão fazer a introdução dessa música agora. O exercício da aula passada, sabendo dessa tradução agora. Vai mudar alguma coisa nos braços, nas molduras de vocês? Será? Ou será que o braço vai continuar o mesmo? O que vai mudar é a carga emocional da cara da pessoa. É isso, gente. Sobre cada uma interpretar de uma forma a música, né? De formas diferentes de se mover, performances diferentes. Eu vou deixar aqui. E também sobre... Desculpa, eu viajei agora. Sobre cada uma dançar de uma forma diferente, né? Cada uma ter sua performance própria, característica e sua assinatura na dança. E também sobre aquela questão que eu falei de as egípcias dançarem de uma forma desprendidas de técnica, sabe? Não desprovidas de técnica, mas sem pensar na técnica. Enquanto pessoas, né, que não têm aquela dança como sua cultura própria, precisam da técnica para nortear, né, seus estudos. E aí, pensando nesses dois aspectos, eu trago aqui um exercício para vocês fazerem. Vocês pegarem uma bailarina egípcia, para vocês verem, né, a leitura musical, como a leitura musical acontece para ela. E pegar uma bailarina russa. Por que russa? Porque as russas, elas são muito cobradas em questão de técnica, em tudo que elas fazem. Né? Nas ginásticas, nos esportes, tudo, enfim, na dança não seria diferente, né? E aí na dança do ventre também. As russas são muito técnicas, muito técnicas. E aí, procurem assistir uma russa e uma egípcia dançando. Façam suas considerações, suas anotações, me digam depois. É isso, gente. Escutem a nossa música também. Outra atividade, outra tarefa para vocês é escutar a nossa música novamente, e novamente, e novamente, várias vezes. Procurar os instrumentos que estão por trás. Tenta, a voz, né, do cantor tá muito forte, muito alta nessa música. Ele chora muito, ele lamenta muito. Mas tenta escutar o trabalho da orquestra belíssimo que tem por trás, né, dessa melodia do canto dele. Tem uma melodia maravilhosa de instrumentos incríveis por trás. Instrumentos árabes e instrumentos bastardos também. E é isso. E anotem suas dúvidas, suas considerações, que segunda-feira a gente se encontra, né? Ficou bem grande esse vídeo, mas eu não vou cortar. E tenho paciência de assisti-lo até o fim. Beijo, morrendo de saudade. Tchau!